Olá, paz e luz. No último dia 13, o mundo católico comemora, ou pelo menos se recorda, especialmente este ano, de um dos santos mais populares do Brasil, um dos mais populares, na verdade, do mundo católico. E que infelizmente este ano não teve as suas devidas comemorações na nação nordestina, assim como não teremos no São João e no São Pedro. Mas não poderíamos esquecer de Santo Antônio de Pádua, principalmente porque nós resgatamos recentemente duas histórias muito interessantes entre o santo casamenteiro e o Dr. Bezerra de Menezes. Também há uma outra história muito conhecida do folclore ou da literatura espírita que também gostaríamos de trazer aqui para que a gente possa recordar um pouco de quem foi primeiro este santo e de qual é o seu trabalho segundo o irmão X atualmente no mundo espiritual. Santo Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, nasceu em Portugal, na capital, em Lisboa, no dia 15 de agosto de 1195. Faz tempo. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso e de Teresa Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e também de ficar mais recolhido. Foi cônego regular em Portugal até os 25 anos de idade, quando soube que 5 franciscanos tinham sido martirizados em Marrocos em consequência de tentativas de evangelizar os infiéis. A partir daí, Santo Antônio decidiu tornar-se um missionário e entrou para a ordem dos frades franciscanos. Conta-se que a sua vida religiosa começou com a sua atuação em um convento de São Vicente de Fora, como frade, e depois no convento de Santa Cruz, lugar em que estudou a Bíblia e as literaturas patrística, científica e clássica. E finalmente, no ano de 1220, Antônio torna-se franciscano. Morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade. Por isso também ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer, nas portas de Pádua, o Santo Antônio disse: Ó Virgem gloriosa que estás acima das estrelas, estou vendo o meu Senhor. E ao proferir estas palavras, fechou os olhos e abandonou a vida terrena. Os meninos da cidade logo saíram a gritar e a dar notícia: morreu santo, morreu santo! E em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a replicar sozinhos. E só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade de origem. E em 30 de maio de 1232 foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro e Padroeiro dos Humildes, também foi o primeiro doutor da Igreja Franciscana e lecionou em diversas universidades na Itália e na França. Dentre muitas histórias que poderíamos contar do santo, como eu disse, separamos duas. A primeira está no livro Doutrina e Aplicação, de autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde encontramos uma passagem que faz referência ao santo, que foi ao socorro do médico dos pobres
Dr. Bezerra. A história é narrada no capítulo 5 pelo irmão X, Humberto de Campos. Conta-se que Bezerra de Menezes, o devotado apóstolo do Espiritismo no Brasil, após alguns anos de desencarnação, achava-se em uma praia deserta, meditando tristemente quanto à memória dos petitosos que lhes eram endereçados no mundo. Em grande número de reuniões consagradas à prece, solicitavam-lhe providências de natureza material. Numerosos admiradores e amigos rogavam-lhe emprego redentor, negócio lucrativo, alojamento, proteção, documentários diversos de diversas prioridades e promoções. Em verdade, sentia-se feliz quando chamado a servir um doente ou quando trazido à consolação dos infortunados. Porém, fora da terra, um médico espírita e um homem de bem à distância da maioria das experiências em atividades comerciais. Por que motivo a convocação indébita do seu nome em processos inconfessáveis? Não era também ele um discípulo do Evangelho, interessado em ascender a maioria da comunhão com o Senhor? Não procurava aprender igualmente a luta e renunciar? Monologava entre inquieto e abatido tais questões que vinham à sua mente, quando viu, junto dele, o grande Antônio, desencarnado em Pádua no ano de 1232. O admirável herói da Igreja Católica, nimbado de intensa luz, ouvia-lhe o solicólio amargo, abraçou com bondade e convidou a segui-lo. A breves minutos, ei-los ambos num perfumado recinto de grande templo. O santuário, dedicado ao popular taumaturgo, regurgitava de fiéis que se prosternavam reverentes diante da primorosa estátua que o representava, sustentando a imagem do menino Jesus. O santo impeliu Bezerra a escutar os requerimentos da Assembleia, e o ceareiro espírita conseguiu anotar as mais estranhas e inoportunas requisições. Suplicava-lhe a Antônio casa e comida, dinheiro fácil e saliência política, matrimônio e proteção. Não faltava quem lhe implorasse contra a outra em perseguição e vingança, hostilidade e desprezo, inclusive crimes ocultos. O amigo e benfeitor esboçou um gesto expressivo e falou bem-humorado ao evangelizador brasileiro. Observastes atentamente? As petições são quase sempre as mesmas nos variados campos da fé. Sequioso de burilamento íntimo, troquei a igreja, o hábito de cônego, pelo burel dos frades. Ensinei a palavra do Mestre Divino, sufocando os espinhos de minhas próprias imperfeições. Fosse nas seduções da vida secular ou na austeridade do convento, caminhava mantendo pavorosas batalhas comigo mesmo, ensaiando estourar a virtude, em cujo encalço permaneço até hoje. Entretanto, procuram-me através da oração por meirinho comum ou por advogado casamenteiro. E, porque Bezerra sorrisse, reconfortado, aduziu: nosso problema, no entanto, é o de instruir sem desanimar. Jesus no monte sentiu extrema paixão pela turba desvairada, alimentando-lhe o corpo e clareando-lhe a alma obscura. Nesse justo momento surge alguém à cata de Bezerra. Um círculo de oração organizado na terra
pediram-lhe indicações para que fosse descoberto um enorme tesouro de aventureiros antigos, desde muito enterrado. Antônio afagou-lhe os ombros e disse benevolente: vai, meu amigo, e não desdenhes auxiliar. De certo, não te procurarás com ouro ou qualquer coisa escondida, mas ensinarás aos nossos irmãos o trato precioso do solo para a riqueza do pão de todos, e, descerrando-lhes o filhão do progresso, plantarás entre eles o entendimento e a bondade do excelso amigo. Bezerra despediu-se contente e tornou-se corajoso à luta, compreendendo, por fim, que não bastaria lamentar a atitude dos companheiros invigilantes, mas auxiliá-los com todo amor, consciente de que o Cristo é o mestre da humildade e o mestre da humanidade através do Evangelho. E, acima de tudo, a sua obra é uma obra de educação. Num outro livro, chamado Luz Acima, no capítulo 26, em parceria com Chico, o irmão X nos conta uma outra passagem do Santo Casamenteiro. Conta-nos, venerado amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalhava na extensão da glória divina, continuadamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotado de registros e petitórios, procedimentos daquele reduzido no núcleo familiar. Sorria encantado, relacionando-lhe as solicitações. Um grupinho devotado suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome a propósito de tudo. Nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadoras, nos desatinos do rapaz, nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira, quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não representava ainda nem um só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou, apreensivo, e com a devoção que continuava, fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu, no dia marcado, para as verificações diretas. Desejava inteirar-se quanto o que ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetravam em pequeno recinto rural. Uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado, entregue ao mato inútil, e um telheiro a ruir
fugindo do estábulo onde a vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores em seu nome. De instante em instante, assinava-se-lhe o estribilho: graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimento quanto aos serviços do grupo. Foi informado então de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca, que torna participante de vossas bênçãos. Como? Indagou o santo admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim, de modo a alimentá-la. As jovens ordenam-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a rebanho próximo. É obrigada a fornecer de 6 a 8 litros de leite em média diária e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-no cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humildade da vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade vos envia. Desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos desocupados devotos. Bolinha é tudo que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo, acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima animada, ouvia-se de momento a momento: louvado seja Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Santo Antônio rogará por nós! De permeio sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliaremos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe aos passos, sem dizer uma palavra. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a proteger-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o taumaturgo. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. No dia seguinte, e em todos os dias depois daquele ocorrido, as orações estavam modificadas. Os camponeses faziam solicitação geral de serviço e, com todo o trabalho digno e construtivo de cada um daquela família, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carregando-lhes de paz, confiança
e júbilos sem fim. Júbilos sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar no mundo dos homens encarnados a proteção de Santo Antônio? Esta é uma pergunta que nós deixamos para todos nós refletirmos estes dias. Quando é que nós teremos coragem de jogar precipício abaixo a nossa vaquinha e seguir feliz com o suor do nosso próprio rosto? Até a próxima!